Cara, o primeiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty explorou ainda mais o cânone da série, estabelecendo de vez um novo vilão com conexões profundas com os nossos personagens principais e aparando arestas emocionais com vários dos personagens quando confrontam seu passado e as suas relações em diálogos densos, e a máxima que de uma forma ou de outra as consequências sempre acabam aparecendo e precisam ser confrontadas. Bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Mano, o episódio inicial da sexta temporada surpreendeu demais, com fanservice, referências, um roteiro que beira a perfeição, acompanhado de um excelente trabalho de animação e trilha sonora. Mas os três grandes plots acompanhados nesse episódio revelam não só respostas para grandes questionamentos que haviam aí acerca da mitologia da série, quanto aprofunda camadas antes só imaginadas, ou até esquecidas. Um episódio para rir, chorar e se emocionar. Cara, se aos poucos nós fomos nos acostumando a ver a forma que o Rick via a vida lá nas primeiras temporadas, ir se alterando, ir evoluindo com a convivência que ele teve com a família e os acontecimentos que o cercaram, agora vemos que a explicação do Pessoa Pássaro para o Morty do significado de Wabbalab Dub Dub faz todo sentido. As cenas do Rick de volta à sua realidade original são cheias de dor, mano. É quase possível sentir a culpa que o Rick sente pela morte da sua família. Podemos imaginar quantas fases ele deve ter vivido durante esse período de luto, até o momento de ele chegar ao ponto de construir uma inteligência artificial com a voz da sua esposa morta para se punir, se torturar, lembrar o tempo todo o quanto ele não foi capaz de proteger a sua família de uma versão dele mesmo. Então por muito tempo ele se escondeu na vingança, no niilismo, até mesmo buscou refúgio na cumplicidade do Pessoa Pássaro ou no seio da família que ele resolveu ficar, mesmo sendo a família daquele que havia matado a sua. Então ele foi para aquela realidade que vemos na primeira temporada no início, justamente movido pelo sentimento de vingança, de esperar o retorno daquele Rick para sua realidade original. Mas o que podemos perceber no decorrer dos episódios é que o Rick então realmente se apegou ao neto do seu maior inimigo, o que é muito irônico, assim como aos outros membros da família de diferentes universos. Aquele discurso dele se despedindo da Diane mostra o quanto o Rick mudou, o resultado de tantas coisas vividas, de tanta vingança e sangue, acaba por ser um retorno à sua necessidade básica essencial, a família. Só que quando ele vê uma possibilidade, mais uma vez então, de conseguir encontrar aquele que é a raiz de todos os problemas que aconteceram com ele, é lógico que não dá nem pra julgar ele, né, mano, de ter que ir atrás do cara, de ter essa necessidade mais uma vez, de sentir reavivado aquele sentimento. Afinal, apesar de não admitir, o Rick também é humano ainda, né? Nada disso justifica as atitudes cruéis que o Rick já tomou, e nem o torna melhor do que aquele que ele tanto procura. E aliás, é irônico que o maior inimigo do Rick seja uma versão dele mesmo. E não é só isso, é aparentemente uma versão melhor de si mesmo. Talvez é assim que ele veja até esse personagem. Mais forte, mais confiante. Então nessa busca para ele tentar encontrar o culpado, para que assim ele não pudesse mais se sentir culpado, ele acabou fugindo do seu passado, e só quando ele pôde então confrontar aquela situação toda de novo, ouvir a voz da Diane o torturando mais uma vez, foi que ele agora, enfim, conseguiu deixar para trás aquela fase sombria em que ele fez muitas outras pessoas pagarem pelo seu próprio sofrimento. O momento em que o Morty o reconhece como seu avô, mesmo sabendo que o inimigo é que é o seu avô biológico, dizendo 100 anos de Rick and Morty, ou quando a voz da Diane diz a Summer sabe o que acontece com as pessoas que você ama, acabou por em algum ponto ali dentro do Rick, fazendo ele se apegar ainda mais a estes seres, cada um de seu universo. Todos têm consciência de quem são, de onde vêm e o que estão fazendo ali. E inclusive sabem a verdade, né? A verdade sobre o passado e sobre os acontecimentos da vida do Rick. Ele está agora então despido dessas mentiras e desse peso todo que ele carregava, resolvendo muitas coisas do seu passado. E é isso o ponto desse episódio. Muitos dos personagens ali que tinham coisas para resolver, e até em questão de metalinguagem, muitas coisas que a gente esperava serem resolvidas
foram solucionadas por esse episódio e um reset basicamente foi dado para que coisas novas possam acontecer a partir de agora. E o que dizer sobre o retorno dramático do Mori à sua realidade original, aquela que ele abandonou em um apocalipse de Cronenbergs causados por ele e pelo Rick. Ele reencontra o seu pai e percebe que agora ele está um homem diferente e evoluído, com esse novo caráter todo moldado pelas situações que aconteceram, pelas necessidades que ele teve que enfrentar. E agora ele está sozinho, já que a Summer e a Beth morreram. Então o Mori enxerga essa evolução e se empolga, dizendo: vamos ficar em casa, vamos jogar aquele jogo que a gente jogava e tudo mais, não levando em consideração os sentimentos do Jerry. Quando ele vai atrás do seu pai, ele acaba tomando uma grande lição, uma punição por ele ter abandonado, porque talvez ele nem visse dessa forma, ele nem percebesse que ele teve a oportunidade de voltar naquele universo. Na segunda vez, quando ele foi com a Summer lá, usou aquela situação somente para dar uma lição na irmã dele, não pensando que aquela família original dele estava lá naquele universo vivendo tudo aquilo e que de alguma forma ele poderia ter ajudado. Mas pior, por causa deles, os membros da Cidadela chegaram lá e congelaram os três. E ainda por causa disso, como o Jerry deixa claro, a Summer e a Beth acabaram morrendo. Somente o Jerry continuou vivo. Ele perdeu tudo e todos que amava, enquanto o Mori simplesmente os abandonou. E o choro curto do Mori traz então essa culpa, esse peso, que na verdade ele nem sequer sentia. Mas agora ele enxergou a realidade nesse contexto. Consequências. Aliás, a série já pegou muito forte nessa questão de viver a vida sem consequências. Seja no rolê todo da curva finita central com o Rick, até o Mori lá no episódio do tanque de ácido, e agora com essa situação dos Cronenbergs, que se conecta lá com a primeira temporada, com a terceira, e com esse acontecimento agora fatal da sexta temporada. Aliás, mano, o Jerry, que agora tem a chamada vida perfeita por ele, achei que ele seria mais explorado até nos próximos episódios, mas como é Rick and Morty, né, cara, os caras sempre nos surpreendem, ele acaba sendo assassinado cruelmente pelo novo, velho vilão da série, o Rick Prime, no final da cena extra. Mas antes, ele mostra um grande último gesto de bravura ao tentar matar aquele Rick que se regenera, encerrando assim o arco da família original do Mori. Todos eles morreram. Por fim, num universo de tantas mentiras, o reencontro do Rick e do Mori no episódio traz mais uma verdade, mais uma camada que o Rick tirou para que o Mori pudesse o ver de verdade, mesmo depois do Mori tendo descoberto tantas coisas na mente do Rick lá no final da quinta temporada, que é o fato de ele ser o neto do maior inimigo do Rick. E lá na Cidadela, uma relação que foi tocada na terceira temporada e também na quarta temporada, começou a ser discutida, que é da Beth espacial com a Beth doméstica. Para mim fica nítido que uma vê na outra aquilo que falta em si mesmo, e isso gera desconforto, porque ambas estão tentando conseguir a atenção da Summer. Mesmo a Beth espacial dizendo que ela não tá tentando isso, ela sabe que a Summer o admira, pois a Summer, cara, hoje ela faz tantas viagens interdimensionais quanto o Mori, ela vive várias aventuras, ela ascendeu muito na série, tanto na resolução de problemas, quanto na utilização das tecnologias e até na personalidade muito parecida pelo convívio com o seu avô. Então é lógico que ela enxerga na Beth espacial uma heroína, uma versão que ela gostaria muito de ser. No entanto, é na outra Beth que ela encontra o amor, o carinho e o cuidado de mãe. É como se as duas se complementassem para Summer, e é isso que ela tenta deixar claro para elas. Inclusive nós vemos que a Space Beth então decidiu também agora fazer parte da família, pedindo se ela pode vir visitar de vez em quando. Ela também acabou por ter que enterrar uma versão dela lá no final do episódio e mudar de universo junto com eles. E tanto lá no último episódio da quarta temporada, como na cena final das duas nesse episódio da sexta, nós vemos que elas realmente têm essa parada de ver uma na outra aquilo que falta em si mesmo, admirar isso. Quando ela fala da roupa da Beth, e ali tem até uma meta piada dela dizendo: essa que eu sempre uso? E num episódio que foi tão fundo em descobrir as suas camadas, nós ainda tivemos tempo para confirmação de teorias e muitas piadas. A teoria em questão é a teoria do Ticket, do Reddit, que mostra que lá naquele episódio da creche dos Jerrys, nós tivemos então a troca dos Jerrys confirmada agora no primeiro episódio da sexta temporada. Ah, e sim,
A dubladora da Beth mudou, mas como a Dubbing Company confirmou em um comentário, a dubladora antiga da Beth não mora mais no Brasil e não quis continuar no projeto. Então agora temos uma nova dubladora chamada Cláudia Vitória. E galera, vamos lá, mudança de dublador sempre causa um incômodo em quem é fã de alguma coisa, isso é fato. Mas outra coisa que é fato é que com o tempo a gente passa a se acostumar, como aconteceu com a própria dublagem do Rick. Então vamos dar um tempo aí e dar créditos para a dubladora nova e ver como é que vai se desenvolvendo aí no restante da temporada. Pra mim não afetou em nada a experiência desse episódio incrível. Enfim, para que não restasse nenhuma dúvida e para que eles pudessem realmente resetar aqueles universos, além da família original toda ter morrido, nós vemos que o Mr. Frandles, ou o Senhor Furúnculo, acabou por transformar não só o Jerry da segunda temporada, como todo o planeta Terra da realidade que eles tinham decidido viver em uma versão gigante daquela criatura. Provavelmente ele vai fazer isso com todos os outros planetas e todo aquele universo em si. E é por isso que eles vão então para um novo universo, mais uma vez, tendo que enterrar os seus corpos, só que agora todos os personagens, e formando então aquela família ali onde nenhum deles é do seu universo original, confirmando, né, cara, essa tendência serializada da série. Se nós formos contar, os últimos 4 episódios envolveram o cânone da série, então mesmo que tenha um ou outro episódio mais solto no decorrer da temporada, no qual eles podem fazer coisas incríveis, como o episódio do Tanque de Ácido, por exemplo, a narrativa ficou sim bem mais linear e eles vão conseguir manter isso assim, até porque estamos conectados agora a um novo vilão, o Rick Prime, o Rick assassino. O que você acha, cara? Você acha que vai ter esse confronto em algum momento do nosso Rick contra ele? Uma outra coisa interessante que eu queria perguntar pra vocês é em relação ao Evil Morty. Será que ele também foi transportado de volta pra sua realidade original? Ou aquele líquido de portal amarelo que ele utilizou impossibilitou isso de acontecer? Deixa aqui nos comentários então pra gente trocar uma ideia sobre essa análise, sobre os detalhes da série. Se tiver mais coisas que você queira falar aí, fique livre pra gente conversar, fechou? Se você gostou desse vídeo, não esquece então de deixar aquele likezão aí e se inscrever no canal e também me seguir lá nas redes sociais, fechou? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que